fazendo, eu já vou. Depois eu deixo o vídeo disponível, né, para todos os alunos. Beleza? Eu tinha anotado aqui que eu ia perguntar aqui, né, o que ia cair na prova, mas vocês já têm acesso à prova. Vocês já viram a prova de vocês? Ainda não, professora. Ainda não. Eu abri a minha hoje e tô dando uma olhada aqui. A prova da manhã, para o pessoal da manhã já estava disponível. Eu acho que para o pessoal da noite também já está disponível. Então, acho que vocês conseguem Então, montar a prova. no sistema AVA disse que ia estar disponível a partir das 7. Não sei se vale para a turma da noite também, né? Eu também não sei se eles iam fazer liberado para todo mundo ou se ia ficar o pessoal da noite em horário diferente. Mas assim, ó, eu tinha feito a revisão com vocês, já lá no AVA tem a aulinha de revisão, né? Que eu postei de novo. E aí eu quero saber das dúvidas. Quais são Ô, Pro, eu acho interessante todo mundo deixar o microfone desligado e só ligar na hora de responder, porque não tá dando para te ouvir. Bom, eu tinha falado, então, para que vocês tirassem as dúvidas que vocês têm ou diretamente em relação à prova ou dúvidas gerais de microbiologia. Eu vou deixar um momento para vocês perguntarem. Senão, eu faço uma revisãozinha aqui da prova. Pode ser as perguntas, professora. Pode perguntar. Ai, peraí, que professora, eu tô perdida aqui, que eu tô pelo celular, tô perdida. Deixa eu me arrumar aqui. Ai. Tá ouvindo, professora? Ai, meu Deus. Tô ouvindo. Ah, tá. Peraí, deixa eu pegar meu caderno que eu tinha anotado aqui. Eu tava estudando, eu tava com a dúvida. Deixa eu pegar ela aqui. A dúvida é assim, é que a cápsula e o glicocálise é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Eles têm diferença? O glicocálice é toda a estrutura de carboidrato que tem em volta da bactéria. Quando ela está firmemente aderido, ela pode ser chamada de cápsula. Aí a gente chama de bactéria capsulada, certo? Então, tem até uma pergunta na prova que fala da relação das bactérias capsuladas e não capsuladas. Quando a bactéria tem essa cápsula, ela consegue passar despercebido pelo nosso sistema imunológico, né? Ela tem ali algumas glicoproteínas, alguns lipídios que não chama a atenção das nossas células lá do sistema imune, que agora vocês sabem quais são. Então, elas não chamam a atenção dos macrófagos, da célula dendrítica, e vai passar despercebido pelo nosso sistema imuninato, certo? Então, uma bactéria capsulada, ela consegue, ela é mais virulenta, porque ela consegue passar pelo sistema imune sem ser reconhecida com tanta facilidade. O glicocálice, que é toda esse revestimento de açúcar, se ele está bem aderido, ele pode ser chamado de cápsula. Se ele não está tão aderido, né, ele vai formar tipo uma camada limosa, mas ele auxilia também na fixação ao tecido. Como que o micro-organismo consegue se fixar ao tecido que ele vai causar infecção? Por conta dos receptores. Então, lá no glicocálice tem uma proteína, tem uma molécula que vai fazer o encaixe, chave e fechadura, né, com as nossas células, e ela acaba fazendo a infecção naquele tecido. Certo? Certo, entendi. A professora também tem uma dúvida que eu tô faz tempo. Como a bactéria ela se torna resistente ao antibiótico? Que ela faz a mutação e acontece. Isso, assim, ó, vamos lembrar que a mutação, ela não é uma coisa planejada pela bactéria ou induzido especificamente pelo remédio, acontece ao acaso. Quando ocorre essa mutação,
certo? A bactéria passa a ter vantagens, como, por exemplo, consegue degradar o antibiótico com mais rapidez. Ela tem uma enzima que consegue degradar o antibiótico. Apresentou uma mutação na bactéria e ela ela consegue, por exemplo, alterar a permeabilidade de membrana. Então, ela não deixa mais o antibiótico entrar como ele entrava antes, porque a membrana plasmática da bactéria está impedindo agora a entrada. Então, ela tem uma proteína de membrana que impede a entrada, né? Isso vai deixar a bactéria mais resistente. Ela consegue, através de algumas enzimas, produzir mais enzimas para competir com o medicamento. Se a gente for olhar na nossa aula, tá lá na aula, deixa eu ver, eu acho que tá na aula 6. Na aula 6, a gente tem lá no final a resistência, ó, resistência às drogas. Lá no slide, deixa eu ver que eu acho que tem um slide que fala de todos aqui. Aqui, ó. Então, ela consegue degradar esse antibiótico com muito mais facilidade. Lá no slide 26 da nossa aula 6, tem o resumo do que eu estava falando, ó. Ela produz uma enzima que inativa a droga, então ela consegue metabolizar e degradar a droga com muito mais facilidade. Ela modifica o alvo da droga, tipo, a droga agia especificamente em uma proteína e agora aquela proteína está alterada, então a droga não faz mais efeito. Ela sintetiza novas enzimas, altera a permeabilidade à droga ou aumenta o metabólito, que é o inibidor. Então, lá tem os pontos de como a bactéria ela se torna resistente ao antibiótico. Ela faz alterações bioquímicas que faz com que o antibiótico deixe de fazer efeito para ela. Daí ela se torna uma superbactéria. Sim, então, no caso, isso teria a ver com aquelas bactérias que mais resistentes, as menos resistência, no caso, Isso. que entra com isso daí? Isso daí. Por que elas são mais resistentes? Porque algum mecanismo bioquímico delas está alterado, que conferiu resistência para elas. Talvez elas não são permeáveis, talvez elas alteraram o metabólito, alteraram proteína, produziram outra enzima. Uhum. Entendi. Prova, deixa eu ver se eu anotei mais alguma aqui. É que eu lembro que você tinha feito, eram essas duas perguntas que você já tinha me perguntado. Isso, é que daí eu mandei lá e eu fiquei, tipo, aí eu comecei a estudar de novo, né? Só que daí eu li e não entendi ainda. Agora você entendeu? Agora deu pra dar uma entendida, professora. Deu. São vários mecanismos que fazem com que elas se tornem resistentes, né? Pode ser alteração de membrana, produção de novas enzimas, produção de antimetabólito, né? Mas são todos eventos bioquímicos que faz com que ela seja resistente ao antibiótico. Ah, sim, entendi. Era isso, minhas dúvidas, professora. Beleza, mas alguém... Gente, vocês lembram do antibiograma? Que tem uma questão... Era exatamente isso que eu ia perguntar. Isso, porque eu não lembro. Deixa eu... Tem um slide que eu mostro o antibiograma. Se alguém tiver aí também para me ajudar a falar qual que é o slide que eu mostro a imagem do antibiograma. Mas assim, ó, quando a gente coloca, que a gente não fez aula prática, né? Eu ia mostrar isso bastante numa aula prática. Mas eu sei que eu tenho, acho que eu tinha colocado em algum slide para vocês os antibiogramas, vamos ver aqui. Mas quando a gente faz um teste para saber se um remédio, se um composto vai ser
é através do antibiograma. E aí, lá na imagem que está na prova de vocês, aparece assim. Eu vou tentar desenhar aqui, ó. Tem a plaquinha de Petri. Daí, dá para ver? Aí tem um disquinho e a gente inocula a bactéria, só que fica um halo. O que é esse halo? Não cresce perto do disquinho, fica um espaço em volta do disquinho. A bactéria ela não cresce até lá em cima, então fica um espaço perto do disquinho, tá? Lá na prova, tá? Aí tem vários disquinhos dentro de uma placa de Petri, e vocês vão observar que tem alguns que crescem por cima, que crescem até bem próximo do disquinho, e algumas bactérias que não chegam perto do disquinho. Em volta do disquinho, a plaquinha fica limpa. Isso mostra o quê? Que aquele composto que está no disquinho, ele é um antibiótico eficaz, ele está fazendo a função dele de antibiograma, impedindo o crescimento do micro-organismo. Então, na prova, é para vocês observarem qual que seria melhor para aquela bactéria. Então, a dica é, quanto mais longe do disquinho, melhor é o composto, porque ele impediu o crescimento da bactéria até aquele disquinho. Deu para entender? Mais ou menos, Pro. É assim, ó. Quando eu coloco... É que eu ia explicar isso para vocês na aula prática. Mas assim, ó. Quando a gente coloca aqueles disquinhos, né, que lá na prova é uma imagem com os disquinhos, né? Naqueles disquinhos tem diferentes tipos de antibióticos. Aí eu vou jogar a mesma bactéria lá em cima daquela placa. Se o antibiótico que está naquele disquinho for muito bom, a bactéria não cresce perto do disco, porque o remédio do disquinho vai impedir o crescimento da bactéria naquele entorno do disquinho. Isso vai formar uma região mais limpa em volta do disquinho, né? Daquele pedacinho de papel. Forma uma região que a gente chama de halo. Quanto maior o halo, maior é a capacidade antibiograma, né? Antibiótica, do remédio que está naquele disquinho. Lá na prova, vocês vão ver que tem uns que crescem muito perto, né? Crescem bem pertinho do disquinho. E isso, então, elas não... o composto que está ali, ele não é o suficiente, não foi o suficiente para matar aquela bactéria. Eu não consegui achar aqui, mas eu vou abrir a prova. Ó, alguém conseguiu abrir a prova? Eu tô com ela aberta aqui, Pro. Eu acabei de ver aqui. Eu vou mostrar. O meu não tem nada, não. Não? Não, o meu não tem prova ainda, não. Bom, mas quem... Anota aí, então, porque eu estou olhando para a imagem da prova. Faça a anotação, que daí vocês vão conseguir entender. Ó, na imagem da prova, são 6 disquinhos. Tem o disquinho 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vocês vão ver que o disquinho 1 e o disquinho 4, ele tem crescimento de bactéria em cima deles, ali em volta, muito próximo. Comparando com o disquinho 6, você vê que tem uma região bem limpa em volta desse disquinho 6. Ou seja, não cresceu bactéria ali, formou um halo, tem todo em volta do disquinho 6, não cresceu nada. Então, isso mostra que o remédio, né, que foi colocado no disquinho 6, ele tem um efeito muito bom. Tá? Então, vocês, olhando pela imagem, eu acho que vocês vão conseguir entender o que é que eu estou falando dessa questão do disquinho e do halo. Mas, de modo geral, é assim. Quando a bactéria cresce muito próxima do disco, o antibiótico não é bom. Quando tem um espaço de crescimento em volta do disco, que fica limpo, que fica transparente, o remédio é muito bom. Quanto maior esse halo, maior é o efeito do antibiótico.
Oi, Valéria, chegou agora. Então, no caso, assim, pelo fato da medicação 1 e a medicação 6 não ter nada em volta dele, é porque o remédio não é eficaz contra aquela bactéria. O Aí, no caso remédio, da 2, o remédio é super eficaz na 6. O remédio é super eficaz na 6 porque ele não deixou a bactéria crescer perto dele. ah, tá. Aí, no caso da 2, que tá todo borrado, ele seria eficaz, mas não tanto igual a 6. Olha, o medicamento 6 e o 2, nesse caso ali, como eles causaram o maior halo, são os melhores. O pior é o 1 e o 4. Qual medicamento eu não posso usar? Nem o 1 e nem o 4. Aí eu poderia usar o 6 e o 2. Por quê? Porque o 6 e o 2 impediram o crescimento, não deixou a bactéria crescer até perto daquele antibiótico, impediu o crescimento do micro-organismo. Ah, entendi, agora entendi. A gente vê pela aquela parte transparente em volta do comprimido, né? Transparente, isso daí. Essa Beleza. parte transparente é o meio de cultura limpo, não cresceu nada ali, o meio tá limpinho. Aquela outra parte mais branquinha, cinzinha, é a bactéria. Então, pode ver que no 1 e no 4 ela cresceu em cima do comprimido ali, em cima do disquinho. Quem não viu ainda a prova, então essa é uma questão que está na prova, tá? Eu imaginei que vocês tivessem dúvida em relação a essa imagem, mas é analisar. Quando a bactéria cresce até muito próximo, significa que o antibiótico não fez efeito nenhum. Quando tem um espaço que a bactéria não cresce próximo àquele antibiótico, então quer dizer que ele é realmente muito bom. E aí, perguntas? Felipe, Valéria, que entraram aí depois. Quando a gente fala, professora, sobre os antibióticos não serem eficazes para combater um vírus, teria a ver com a questão de que o vírus não é um organismo vivo, então não tem como ele metabolizar aquela medicação. Muito bem, isso daí. Como que o antibiótico atua? O antibiótico atua no ribossomo, no DNA, ele atua na parede, na membrana plasmática. O vírus não tem nada disso. Então, não adianta eu usar um antibiótico para combater vírus, porque o vírus, ele não é uma célula, né? E todos os antibióticos, eles são programados para atuar a nível celular. Então, antibiótico para vírus não tem nada a ver, né? Eu vou usar um antibiótico que age no ribossomo se o vírus não tem ribossomo. Eu vou usar um antibiótico que age na membrana plasmática se o vírus não tem membrana plasmática, então não resolve. Isso daí. Alguém aí me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ixi. Bom, eu tinha perguntado para o Darley se o Darley lembra, o Darley saiu da reunião também, qual a estrutura que passava, estrutura que passava a resistência genética de uma bactéria para outra, quem lembra?
É a pile, não é? Isso. O Darley adora o Pili. Aí eu queria ver se ele lembrava. Ah, voltou, o menino do Pili ali, ó. Oi, voltei. O que tem eu, O gente? áudio tinha sumido, agora o áudio voltou. É que tinha desconectado. Certo. Beleza, O alguém que tem que tem? mais dúvida? Qual a pergunta que era, professora, que eu tô perdida? Tinha perguntado para você qual estrutura que passa, que é responsável por passar, fazer a transferência do material genético de resistência de uma bactéria para outra. Ah, é o pili, né? Aí o Pili, essa você É, um- essa, né? é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, prof, do pili. Beleza. E aí, gente, quais são as dúvidas? Adianta eu usar um antibiótico que age na parede celular para uma bactéria gram-negativa? Eu acho que não. Não, né? A não ser que eu use algum adicional que vá romper a membrana extra, porque a bactéria gram-negativa tem uma camada de lipopolissacarídeo extra, então o que impede que o medicamento passe. Então, se eu estiver tomando um medicamento que é para romper parede celular e eu tô com uma infecção de bactéria gram-negativa, dificilmente esse medicamento vai ser útil. Tem uma perguntinha lá na prova também que fala disso. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Professora, eu tenho uma dúvida. O que seria a transmissão do plasmídio? Seria a mesma coisa da resistência? O plasmídio é um material genético extra que contém o gene com as informações que levam à resistência. Então, através do PINE, é passado o plasmídio, que o plasmídio é um material genético extra da bactéria, onde contém informações que vão conferir resistência àquela bactéria. Ah, tá. Que eu tinha lido aqui, fiquei tipo, mas o que é isso? Fiquei confuso. O Agora tá ótimo. plasmídio é um material genético extra, que dá resistência. Camila ia fazer pergunta, tinha ativado o microfone. Era do plasmídio e você acabou respondendo. A gente sempre se conectando, né, Camila Cabelo? E eu achei que eu ia ver os rostinhos de vocês, todo mundo aí com vergonha, tampou a webcam. Aí Ninguém pronto, eu coloquei. É Eu que sou bem. senão, pro, você sai correndo. Eu sou bem. Como eu sou bem. Como eu sou bem assanhada, eu coloquei, professora. Vamos. Ô, professora, a questão 3 aqui, eu não entendi ela muito bem. Fala que o paciente usou antibiótico de amplo espectro, mas não tinha melhora. E aí usou um outro antibiótico porque foi evidenciado que esse estava degradando a parede celular. Eu não Isso. entendi. Então, aí, deixa eu abrir aqui. Porque ele fala assim, ó. É a 3, né? O antibiótico aplicado, né, degradava a parede celular e ele não estava fazendo efeito. Bom, se eu estou usando um antibiótico que é para parede celular e não está fazendo efeito, eu estou tratando de qual bactéria? A pessoa está infectada com qual bactéria? Eu acabei de falar. A gram positiva? Se fosse Negativa? a gram-positiva, né? Se fosse gram-positivo, o remédio ia degradar a parede celular. No caso, seria a gram-negativa porque ela tem aquela membrana a mais, né? Então, assim, estavam dando um antibiótico de amplo espectro que matava, que degradava a parede celular. Só que a pessoa não estava melhorando. Uhum. Quando chegou o resultado, viu que é uma bactéria gram-negativa, que o antibiótico que degrada a parede celular não vai resolver. Por isso que daí tem que trocar o tipo de antibiótico.
Então, essa Entendi. pergunta é assim: por que que não resolveu? Porque ele estava usando um medicamento que é para degradar a parede celular, e nos casos da gram-negativa, esse medicamento não vai surtir efeito, porque ele não passa pela camada extra de lipopolissacarídeo e não atinge a parede celular para degradar. Por isso que a bactéria continua, né, crescendo, causando a infecção. Agora entendi, Pro. Obrigada, viu? Era mais interpretação, assim, né? São perguntas que vocês não vão encontrar respostas no Google ali, da maioria, porque envolve mais a interpretação. Por isso eu acho importante essa live, para ajudar vocês na interpretação dessas questões ali. Que nem do antibiograma, essa da parede celular. Tem algumas que até têm resposta, né? No Google. Mas vocês, alunos lindos que são, não vão ficar procurando respostas no Google. Vocês vão fazer certinho a prova de vocês, né? Isso Tem mesmo, pegadinha de novo, né? Hã? Tem pegadinha de novo, né? Perguntando se antibiótico resolve, resolve a questão do vírus. Vírus, isso. Isso daí é para, pelo amor de Deus, nenhum aluno sair falando que antibiótico é para vírus. Tem que entender. Que nem agora. Pro, eu vou precisar sair agora que eu tenho que resolver umas coisas, tá bom? Você tirou todas as suas dúvidas? Sim. Então tá certo. Depois eu assisto a gravação. Tá bom. Beijão. Beijo, tchau. Mas é bom a gente entender essa questão do antibiótico com vírus para não fazer confusão, né? Ainda mais o pessoal da área da saúde. Eu estava vendo que as pessoas estavam procurando sabonete Protex, que é antimicrobiano, por causa do vírus, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Antimicrobiano não é para doenças infecciais de vírus, né? Para viroses. É um antibiótico. Professora, tem como você explicar de novo essa questão 2 aqui eu não sei o nome disso, professor. Microbiana, abriu a prova aí para você? Abriu, achei, prof. Então, assim, ó, tá vendo ali que a plaquinha de Petri tem uma parte que é cinzinha, em volta, que tá bem em volta do disquinho 1, do disquinho 4? Tá vendo ali? Darley? Darley, tá ouvindo? Alô? Oi, oi, estão ouvindo? Agora tô, prof. Já ia mandando chat já, não tô ouvindo. É internet, mas olha só. Tá vendo ali em volta do disquinho 1 e do disquinho 4 que tem um cinzinha bem crescendo bem em cima deles? Uhum. Tá vendo que em volta do 2, do 6, do 5 e do 3 tem um círculo em volta que tá transparente? Aham. Esse círculo em volta corresponde ao halo. Significa que ali não cresceu bactéria, ali tá limpo. Quanto maior o halo formado, maior é o potencial do antibiótico. Então, quando eu olho ali aquela imagem, eu percebo que o antibiótico 1 não foi eficaz, porque a bactéria cresceu até em cima dele. O antibiótico 4 também não foi eficaz, porque a bactéria também cresceu até em cima dele. E aí, quais foram os que formaram halo? O 2, o 3, o 5 e o 6, que é essa parte branca, transparente em volta. O que formar o maior halo é o melhor. Então, nesse caso, se eu fosse escolher desses 4 antibióticos para usar no tratamento dessa bactéria, qual deles seria o melhor? Que fez um halo maior? Seria o... Eu acho que Oi? seria o 6. Acho que seria o 2 ou 6, não é? 2 ou 6. Porque o espaço ali Porque que ele impediu o crescimento bacteriano é muito maior. Uhum. Os dois parecem estar... 2 é pouca coisa maior que o 6.
Seria esses 2 antibióticos que dariam para ser usado. Porque tá vendo que o 3 ali tá bem pequenininho, né? Aham. Em volta dele não é um halo tão grande, é um halo pequeno. Sim. Entendi, então, prof. Beleza? Beleza. Rose não perguntou nada, Felipe, Joyce, Denise entrou ali. Perguntas, acho que a prova já está disponível, então, para o pessoal da noite também. Se o Darley conseguiu abrir, deve estar disponível para todos. Eu acho que todas as provas já estão disponíveis, do dia 29 ao dia 5. Vocês têm até o dia 5 para fazer as provas. Certo? Certo, prof. Beleza. Mais alguma dúvida? Eu acho que não, prof. Pelo menos eu não tenho mais, não. Era só essas mesmo. Mais alguém? Pessoal da manhã, só a Vanessa perguntou já. Vai, Camila, faz alguma pergunta. Você é cheia de dúvida, te conheço. Não, ela já tirou minhas dúvidas. A que eu mais tinha era do plasmídio e ela respondeu bem na hora que você perguntou. Ia perguntar, lê seu pensamento. É, Lê o pensamento aqui. a gente se conectou. Professora, Oi, Felipe. em relação ao vírus, a estrutura organizacional é a mesma coisa da sua Constituição? Isso. Ele é formado só pelo quê? Pela proteína e ácido nucleico, que seria daí o DNA ou RNA? Maravilha, isso daí. Lindíssimo. Beleza. Nota 10. Nota 10. Isso daí, por isso que o antibiótico não faz efeito sobre ele, né? Sim. Professora, é a mesma coisa lá sobre o biofilme, né? O biofilme, né? Ou não? Daí no caso, o antibiótico não faz efeito no biofilme, porque eles se organizam de uma forma que eles se protegem, né? Uhum. Aí é por conta da organização que as bactérias têm no biofilme. Né? No caso do antibiótico, é porque no caso do vírus, é porque o vírus é acelular, por isso que o antibiótico não faz efeito. No caso do biofilme, é por conta de como elas se organizam, então elas se protegem. Por isso que algumas acabam morrendo, mas as que estão lá mais no centro, em quiescências, elas não vão morrer. Mas não, também, se fosse para explicar, seria porque elas fazem um montinho uma em cima da outra, né? Isso. Exemplo. E Isso. aí, as de baixo, elas ficam, no caso, sem metabolismo, ou elas ficam com um metabolismo mais reduzido, por isso que o antibiótico não faz efeito? Isso, metabolismo bem reduzido, as outras vão fornecer todos os nutrientes para ela, então o antibiótico não faz efeito para ela. Bem isso daí. Entendi, então. Professora, minhas dúvidas estão sanadas. Que ótimo. Aí o 0 vem e fala, nossa, Darley, você não estava sem dúvida? Aí tirei um 0 na prova. Não, vocês não vão tirar 0. Eu vi. Vão super bem na prova. Ela tá fácil aqui, tá? Tá fácil, né? Sim. Tem perguntas mais complexas, mas tem umas perguntas que são bem facinhas também. Dá para vocês fazerem tranquilo. Olha, tem o do Covid, gostei. E aí, gente, mais alguém? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Dou-lhe uma, gente. As que eu tinha eu já consegui esclarecer, né? Que a minha maior dificuldade foi sobre aquele antibiograma lá que eu não estava conseguindo interpretar. E agora deu certo. Agora deu. Beleza. Fechou, então. Que bom. Que a matéria é fácil, né, professora? Aí vem imunologia e acaba com a minha vida. Imuno tá um pouco mais complicado, né? Professora, eu tô tipo...
Eu fico boiando quando assisto as aulas, eu fico assim, gente, a pessoa tá falando em chinês, não só pode. Eu vim lá da China para falar de imuno para vocês. Sim, professora, eu fico. Nossa, Qualquer eu coisa tenho a que assistir gente umas marca duas, uma três vezes live. cada aula pra me entender. Professora? Não, não deixa. Vanessa, não caiu, não. Eu acho que deve ser a minha internet. Mas Ou realmente, o conteúdo de imunologia tá pegando, hein, prof? tá, né? Eu Misericórdia. avisei vocês que imuno era um pouco mais complexo que micro, né? Um pouco? Ai, sim. Tinha Até falado. mais. É. Mas vão tirando dúvidas, não deixa acumular as dúvidas, vai estudando imuno, que é muito importante. Vocês estão vendo como o sistema imune é importante, né? Tão importante Principalmente, E é complicado também. que... Oi? principalmente nessas horas, né, que a gente precisa ter ele fortalecido para. Isso. A gente vê ali que tem pessoas que não têm sintomas, pessoas que vão para ser entubadas. Então, por quê? Sistema imune, gente, é o sistema imune. Rose, Denise, nenhuma dúvida? Não estou te ouvindo, seu microfone está desligado, Denise. Só vi você mexer a boca. Ativa seu microfone. Gente, eu não tô vendo a Denise. Eu consigo ver ela, só que eu tô vendo lá no vídeo, ela só mexe a boca, mas eu não escuto. Acho que o microfone dela tá. Manda uma mensagem, O meu não Denise. aparece, né? A Rose tá trabalhando. Ah, beleza. Tá ali só quietinha, então. Beijo, Rose. Ai, deu certo. Agora Deu deu. certo, professora. Nossa senhora, eu não sei mexer em nada de tecnologia. Ai, não é só você, Professora, não. Sim, agora deu eu certo. tenho uma dúvida, mas só que não é da prova, porque da prova a minha dúvida é todas. É, Mas eu vou falar o que Misericórdia. aconteceu no meu serviço. tá. Lá no meu serviço, falar do médico que eu trabalhei. A esposa dele deu Covid positivo. Hum, E daí ele fez o teste, porque ele também estava na mesma casa, né? E o dele não deu. é. Aí ele disse que a esposa dele apresentou só coriza nasal e dor de cabeça só. E aí ele conversou com uma infectologista e a infectologista liberou ele para voltar a trabalhar. Ele é anestesista, Tá. porque o resultado dele deu negativo. Ele deveria mesmo voltar, professor, ou não? Não tem um intervalo ali de 15 dias? Tem e tem o falso negativo, né? Por isso que os resultados, quando o primeiro dá negativo, tem que repetir. Porque existe o falso negativo. Então, mesmo que deu negativo, se ele voltou a trabalhar, ele vai ter que voltar a trabalhar com todos os cuidados, distante das pessoas. Às vezes é essencial o trabalho dele, não tem ninguém que substitua, né? Máscara, né? Já a máscara que médico já usa mesmo, mas repetir o teste, porque existe o falso negativo. Todos os testes têm essa margem de erro, né? De não pegar. Às vezes uma carga viral dele muito pequena não vai pegar, daí tem que repetir. Ai, só sei que todo mundo lá ficou tudo com medo dele, tudo longe dele. É o certo, né? Até fazer de novo. Porque se ele teve contato com a esposa dele, é muito difícil ele não ter tido contato. Ele pode ter, ter pegado e ser assintomático também, né? Porque a transmissibilidade desse vírus é muito grande. Porque acontece de que nem gripe, o seu filho, o seu esposo, alguém que mora junto com você pegar e você não pegar, né? Só que nesse caso a transmissibilidade do Covid é muito alta. Então, existe possibilidade? Existe.
de você ter contato com uma pessoa e não pegar, mas é uma possibilidade bem menor. Então, tem que fazer o teste de novo. Ah, é bom saber, que daí eu vou ficar mais longe ainda dele. Agora sim, ó, eu vi que foi liberado na farmácia teste sorológico, teste rápido. Uma coisa que isso envolve imuno, né? Por que esse teste é menos confiável ainda? Porque esse teste vai mostrar se você já teve contato há 15, 20 dias atrás e se você tem anticorpo, né? Então, nesse caso, que envolve anticorpo, se der positivo, é até um resultado bom, porque mostra que você já teve contato com o vírus e que o teu corpo já produziu anticorpo e que você foi assintomático. Então, você já tem imunização para esse vírus. Então, esse teste é uma coisa que me preocupa, porque as pessoas podem confundir quando forem fazer o teste de farmácia, né? Uhum. Deu negativo, mas deu negativo na farmácia, não é que ela não tenha, é que ela não teve, não tem anticorpo ainda, né, para essa infecção. Entendi. Professor, então é a mesma coisa também da vacina? Por exemplo, assim, tem pessoas que fez a vacina aquela vacina da BCG, que faz a laranjinha, e às Aham. vezes ela tomou a vacina, mas só que ela não ficou imune. Isso, que daí tem que fazer de O vírus novo. o vírus pode ser a mesma coisa, tipo assim, por exemplo, eu peguei o vírus, um exemplo, mas ainda eu não fiquei imune a ele. Porque essa parte da imunidade adaptativa, ela vai demorar em torno de 7 dias, 10 dias, para você ter a imunidade adaptativa, para isso aparecer no seu corpo. Mas então, no caso da vacina BCG, anos depois descobre que não tem a imunização. Isso. Tem algumas pessoas que têm algumas diversidades que elas não têm, elas fazem a BCG, faz de novo e elas não se tornam imunes. E aí a gente entra naquela questão da variabilidade genética, né? Tem uma pequena porcentagem da população que ela não consegue ativar o sistema imune adaptativo com a vacina. Entendi. Então, sempre tem ali uma margem. É o polimorfismo genético que eu comento com vocês, né? Claro que para vacina vai ser assim também. Eu posso tomar paracetamol e ser ótimo para minha dor de cabeça, e o Darley toma paracetamol e não resolve nada para ele. Então, dentro da vacina, vai ter também essas pequenas variações dentro da população, né? Entendi. Obrigada. E aí? Quem está voltando do trabalho, ouvindo. Nossa, estou me sentindo numa rádio agora. Estou ouvindo a prof voltando do trabalho, olha só. Programa para ser ouvido dentro do carro. O que você ouve dentro do carro? A professora. Rádio Giovanna Natiele. Ai, meu Deus. Deixa eu ver que mandaram uma pergunta aqui. O vírus possui uma parte que auxilia a transmitir resistência? O vírus possui uma parte? Como assim? Não, o vírus, ele não é igual às bactérias que faz transferência de resistência via pile. Não, ele não tem isso, né? Não sei se era essa certa pergunta. É porque a pergunta está assim, ó, o vírus possui uma parte que o auxilia a transmitir resistência? Ele não tem nenhuma parte específica. O que faz o vírus ser mais resistente? O tipo de proteína que ele tem naquela capa proteica dele. Então, por que o vírus eles são altamente específicos para... Opa, aqui que apareceu. Estão me ouvindo? A minha tela ficou meio bagunçada. Por que o vírus eles são específicos, às vezes, para um tipo de tecido? Vamos pegar o Covid, que é o que a gente sabe. Ele entra pela via nasal e ele vai parar lá no pulmão. Quer dizer que na proteína, na capa externa do vírus, tem uma proteína receptora que ela encaixa certinho nas nossas células do pulmão. Então, isso faz com que ele tenha essa resistência, com que ele consiga infectar justamente lá dentro do pulmão, porque na capa proteica do vírus
né? Tem ali sinais, que são as espículas, que faz a chave fechadura. Então, ele conecta com as células do pulmão. Por que que ele pode ser mais, tipo, resistente? Porque ele passa despercebido pelo sistema imune. Áudio desativado. Então, ele passa rápido, né? Ele não é Meu áudio detectado ficou pelo ligado. sistema imune, e aí ele consegue infectar com muito mais força. Isso é o que dá resistência para o vírus. Ah, sim, professor. Fui eu que escrevi a pergunta. Na verdade, eu tinha visto essa pergunta na prova. Aí eu fiquei em dúvida porque eu não conhecia dessa parte de. É que eu coloquei como era uma parte, né? Aí a pergunta fala se tem alguma coisa que facilita ele ficar mais resistente. Aí eu não lembrava disso. Aí por Na isso eu prova dúvida. tem de resistência de vírus, não é de antibiótico? Porque a única pergunta que eu acho que tem de vírus na Ah, é prova verdade. é se o antibiótico é Esquece. eficaz para vírus. Eu acho que eu fui de baixo pra cima. Ah, eu devo ter sido isso. Eu fiquei com o vírus na cabeça. É, isso. Porque daí a pergunta que tem na prova. Porque a resistência do vírus, na verdade, tá relacionado com a capacidade de mutação dele. Ele vai mudando, vai sofrendo mutação, e ele vai ficando cada vez diferente. Ele muda essa cápsula proteica. Por exemplo, a gripe, a gente tem que tomar vacina todo ano, porque todo ano ele sofre mutação. Deus queira que esse Covid não fique sofrendo mutação igual a gripe, senão a gente tá ferrado, né? Ai, Deus me livre, Deus me free, hein? Ai. Deus me free. Todo mundo quieto. Ai, eu tô me sentindo bem Marília Mendonça fazendo live. Só a nossa live é séria. Eu estou na água, até porque eu não posso beber outra coisa, né? Se fosse em outros tempos, até dava para estar com uma cerveja. Ah, é verdade, mas nem sei mais o gosto de que tem cerveja. Ai, tanto tempo que eu não bebo. Depois eu nem bebo, né? Sou uma pessoa de Deus. Não pode beber, faz mal pros fígados. Isso. Pro fígado. E aí, gente, mais alguma pergunta? Dúvida? Sobre a prova? Ou sobre imuno também, se quiser tirar dúvida de imuno, a gente aproveita. É porque assim, a questão sobre imuno, eu tenho um monte. de imunologia, quando a senhora perguntou como que o sistema imuninato é ativado, fez uma bagunça na minha cabeça. Aí depois eu gravei um vídeo explicando, né? Eu assisti, mas ainda ficou meio confuso. Eu fiz atividade, tudo, eu entendi que é como se fosse uma chave fechadura, né? Isso. Mas ficou meio confuso, porque como que funciona esse sistema? Como eles fazem esse reconhecimento? Assim, Como que os bancos vão reconhecer os RRPs? O micro-organismo, na membrana externa, ele tem esses sinais, que pode ser uma proteína, um lipídio, que pode ser um aminoácido, é alguma coisa no micro-organismo que é extremamente diferente das células do nosso corpo e chama a atenção das células do sistema imuninato. Então, quando ela reconhece, ela encaixa, ela vê aquilo ali, ela sabe que aquele aminoácido, aquele peptídeo não é do nosso corpo. Aí ele vai fazer a fagocitose para destruir aquele micro-organismo. Então, é o processo de ativação. Como que ele percebe? Através desses sinais que estão nas membranas, né, na membrana externa dos micro-organismos. E aí existem as proteínas de receptor, as proteínas receptoras padrão, né, que estão na parede externa do macrófago. Então, no macrófago existe uma proteína, que é a proteína receptora padrão, que ela vai encaixar a chave fechadura com esse aminoácido, com esse peptídeo que está lá na membrana do micro-organismo. Então, aqui, macrófago com uma proteína receptora padrão. Aqui, micro-organismo com um peptídeo
que vai estimular. Quando o macrófago encaixa no peptídeo que está no micro-organismo, ele sabe que isso daqui é um micro-organismo e ele vai fazer a fagocitose e vai destruir. Isso aqui que está no micro-organismo é chamado de PAMPs, né? As proteínas que estão no micro-organismo. E esse que está no macrófago, na dendrítica, é chamada de proteína receptora padrão. Certo? Entendi. É bem chave e fechadura mesmo, bem específico mesmo, né? Aí tem outro. Aí quando não tem o RRPs é onde entra o sistema imune adaptativo para poder criar um, né? Na verdade, depois que o macrófago fez essa fagocitose aqui, ele vai apresentar para o sistema imune adaptativo, para o sistema imune adaptativo desenvolver uma imunidade melhor contra esse micro-organismo. Então, o macrófago reconhece e apresenta. Se o macrófago não consegue identificar o micro-organismo, eu não tenho ativação do meu sistema imune adaptativo. Eu preciso do sistema imune inato reconhecer o micro-organismo primeiro. Aí o macrófago, a célula dendrítica, reconhece e apresenta para o sistema imune adaptativo. Perguntinha aqui. E o bebê tá bem, tá crescendo, estamos bem. Tá bem grandinho já, eu acho. Já tem nome, prof? A gente ainda tá pensando, eu tava pensando em Theo. Mas ainda não tá. Bonito. Coloca Darley, professora, é bem bonito. Bem Por favor. É francês. É francês. Ai, Nem eu sabia. É só o nome mesmo, professora, porque o resto vai é ser. tristeza. Saúde é o que importa. Ai, Deus que ouve. O resto a gente corre atrás. Nem a gente tá... Mas nem isso a gente tá tendo, mas tá. Sim. E aí, galera? Beleza? Camila tá muito quieta pro meu gosto, gente. Eu não gosto dela assim. Tá fazendo arte. Amiga, você se interage nessa live, você fala suas dúvidas. Bom, se ninguém tem mais dúvida de micro, de imuno, a gente pode encerrar, então. Mais alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre, depois vocês têm que fazer a prova já. Imuno, a gente ainda vai tirar dúvida, gente. Imuno segue o baile. Todas as dúvidas de imuno vão aí perguntando, né? Mas micro eu acho que já fechou. Ninguém tem mais dúvida de micro? Eu tô aqui com a lista com 20 questões já. Micro fechou. Então, beleza. Vamos fechar, então, a nossa live. E aí, a gente marca para as próximas semanas uma live para tirar dúvida de imuno. Aí, às vezes, eu faço uma do pessoal da manhã, uma à noite, a gente vê como que a gente faz. Ou se faz só uma noite, porque o pessoal da manhã, não sei se todo mundo pode esse horário, né? Mas se não tem mais de micro, então podemos encerrar. Beleza? Obrigada, então, gente. Eu vou encerrando. Beijinho para vocês. Beleza. Da manhã é melhor da manhã. Tchau, tchau. Beleza. Vou fazer uma live, então, para o pessoal da manhã. Beijão. Beijo. Obrigada, viu, Pro? Beijo. Beijo, de nada. A gente combina a live para o pessoal da manhã de humor. Tchau, professora. Tchau.